Olá família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Cortes de um Cristão. Hoje nós viemos trazer para vocês uma polêmica que está acontecendo com André Valadão. Das suas últimas pregações, tiraram um trecho da sua última pregação no último domingo e estão viralizando, dizendo que ele é contra as pessoas irem para a universidade. Mas como a gente já espera, né? A gente sempre tem que ouvir a pregação para poder tirar as nossas conclusões, né? Porque ele já tem uma má vontade das pessoas da grande mídia em relação a ele, né? Por ser evangélico, por falar sobre assuntos polêmicos, e dessa vez não foi diferente. Eu separei aqui para vocês os dois vídeos, o trecho da sua pregação, que está lá no canal Então Também Pensa, e o vídeo sobre a repercussão, que também está no mesmo canal. Eu trouxe os dois conteúdos para que você possa entender qual é o contexto disso que ele estava falando. Vamos então elucidar em relação a isso. A pregação, ele vinha falando sobre a destruição das universidades, né? O quão corrompido estão as universidades, que podem estragar muitas das vezes seus filhos se eles forem para lá sem um preparo. Você pode prestar atenção nesse vídeo que a gente vai colocar agora, que ele deixa essa preposição se no início da frase dele. É que existe uma extrema má vontade para entender o que ele quis dizer com isso, né? E as pessoas não iriam perder a oportunidade de crucificá-lo, né? Não ia perder a oportunidade de criticá-lo, de expor, de ridicularizar essa opinião dele novamente, né? Vamos ver junto e reagir junto a esse vídeo. Eu vou falar uma coisa forte aqui. E internet tem de tudo, eu não tô nem aí. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma vagabunda? Ou você criou pra ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus? Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Ah, mas eu quero, quer o quê? Olha, no céu vai ter o setor dos advogados, o setor dos bilionários. No céu não tem nada disso. No céu é quem teme ao Senhor, quem ama o Senhor, quem quer viver para Ele, quem quer a glória dEle, quem quer a presença dEle. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim: não fala de Deus para mim não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja: o que eu errei? Você aceitou. Se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. Vocês podem notar, irmão, que esse foi o contexto que ele disse. Se você entender que o seu filho ainda não está pronto ao adentrar a uma universidade que todos nós sabemos é corrompido pela esquerda e pela ideologia, então melhor você não enviar, porque ele vai estar realizando um sonho de se formar, mas ele vai estar se afastando de Deus. Ali, como ele falou, aí no final das contas, o seu filho vai ser uma pessoa formada, a qual você não vai poder nem falar de Jesus para ele, porque ele foi tão corrompido ao ponto de que ele já não permite mais que você tenha acesso a ele e fale da palavra com ele, né? Esse foi o contexto. Até logo assim, em seguida que saiu essas primeiras reportagens, já teve uma reação aqui, ó. Vou falar de novo: a semente vai brotar. Xuxa Meneghel escreveu: De quem? não, gente, ele está sendo aplaudido. É isso? Como assim? Ele falar
é horrível, mas ele falar e as pessoas aplaudirem é pior. Vocês estão entendendo onde isso vai parar? Entenderam, irmãos? Aqui ela já tentou criar um ambiente para que ele fosse atacado, né? Onde você entende onde isso vai parar. Só que o contexto ali, ele estava falando sobre como está sendo gerido as universidades hoje em dia, né? Aí ele veio, depois de toda essa repercussão negativa, de toda essa distorção sobre o que ele tinha falado, ele veio com esclarecimento nessa última segunda-feira sobre o tema do que estava sendo falado. O pastor André Valadão, que tem sido bastante criticado após trecho de sua pregação viralizar na internet, volta a público e fala da importância de cristãos irem à universidade. Fala, gente, Deus abençoe vocês. Estou muito feliz porque está na mesa das pessoas o assunto sobre faculdades e universidades, a importância de nós pais, da nossa juventude e também adultos, né, todos, né, entenderem até que ponto o que é mais importante na vida de um cristão, até que ponto, né, um diploma ou uma realidade. A gente sabe que é importante, você quer ser um engenheiro, um advogado, um médico, não tem jeito, você precisa ir para a universidade, você tem que ir para a faculdade, está certíssimo, né? Isso é importantíssimo. Eu vou deixar aqui para você o Liga Lagoinha, que é muito importante para você conhecer um dos trabalhos, um dos que nós fazemos com jovens. Irmão, é meio ilógico você querer entender que foi aquilo que ele quis dizer, né? Porque para muitas coisas na vida você tem que ter um diploma, você tem que ter um mestrado, você tem que ter um doutorado ali para você alcançar seus objetivos na vida. Ele não inutilizou a universidade, ele sim colocou o ponto dele sobre como estão as universidades hoje em dia e o ponto dele sobre uma visão cristã, né? Aqui ele vem explicar, aqui ele mostra até um projeto da Liga Lagoinha, né, que está ali, que atende pessoas em universidades, né? É muita distorção na palavra para tentar caluniar a pessoa. Que estão mergulhados nesse universo onde existe tanta doutrinação, existe tanta ideologia, existe tanta coisa contrária à palavra de Deus. E as pessoas precisam estar ali, engenheiros, médicos, advogados. Então conheçam aqui o Liga Lagoinha. E eu não tiro uma vírgula do que eu disse. Se você tem um filho, vocês têm um sonho, e não tem nada de errado nisso, é maravilhoso, uma importância de um filho, né? Advogado, médico, engenheiro. Glória a Deus, bênção. Mas cuide dele, ele precisa estar bem, ele precisa estar bem. Você pode ganhar um filho para esse mundo, mas perdê-lo para a eternidade. O que é que vale mais? O que é mais importante na vida de um cristão? Qual o verdadeiro valor da vida de alguém que tem Jesus no seu coração? Você que está na universidade, você que está com os filhos na universidade, conheça um pouquinho mais do Liga Lagoinha. Que é um ponto que deixa muito bem claro, né, o posicionamento dele. O que nós cristãos temos que pensar. O que vale mais? A sua filha ou seu filho se formar na universidade ou serem salvos? Não é condicional uma coisa ou outra, né? Então você está dizendo que quem faz universidade não pode ser salvo? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você, núcleo da sua casa, avaliar que o seu filho não está preparado ainda para enfrentar uma ideologia maior que vai vir sobre a vida dele, numa universidade, é mais correto você arriscar por um sonho de ter um filho formado ou você retroceder e esperar o seu filho ter um amadurecimento para ser colocado em uma universidade, né? Esse é o ponto a qual ele deixa muito bem claro naquela pregação, mas ao qual ele teve que vir e explicar detalhadamente para quem fingiu que não entendeu o que ele quis dizer, né? Vamos ver o restante do vídeo aí. E busque isso de Deus, porque o mais importante sempre será a salvação. Eu vi algumas matérias de jornais, eu vi algumas pessoas, inclusive da igreja, dizendo: fala do André, é isso, é uma liderança manipuladora que não quer que as pessoas tenham conhecimento, tenham entendimento, mergulhem
né? Saiam da bolha da igreja. Ô, gente, pelo amor de Deus, é um absurdo. Nós queremos as pessoas cheias de conhecimento, cheias de cultura, cheias de entendimento, e mais será provado e comprovado que... Irmãos, e isso acontece demais. De pastores virem opinar sobre o tema, questionar, muitas das vezes caluniar, sem saber o contexto. Caem na armadilha do inimigo, né? Porque eu acho que todos deveriam entender o contexto de toda a situação para aí sim elaborar a sua opinião, né? Mas acontece muito isso. Foi que nem ele citou ali, existiram pessoas que tiveram opinião dura em relação ao que ele falou, mas a pessoa que provavelmente não entendeu o contexto do que estava sendo falado, né? E a mídia vai muito atrás dessas pessoas para fazerem uma contenda entre os cristãos. Que, querendo ou não, o André é assim uma referência muito grande, né? Com a aposentadoria do pastor Márcio Valadão, ele assumiu a Lagoinha Brasil, a Lagoinha Mundial, ele assumiu essa... Então ele tem um cargo a qual representa muitas pessoas, né? Então as pessoas tentam fazer com que ele contradizem e que briguem entre si, entendeu? E muitas das vezes muitos pastores, muitos cristãos caem nisso, né? Aqui ele vem alertando quanto a isso. Nada se compara à palavra de Deus, à vida de Deus. Eu recebo aqui milhares, literalmente, de inboxes dizendo: pastor, não pare de falar, perdi meu filho por causa dessas situações ideológicas que existem nas faculdades. Eu, particularmente, eu já perdi a conta do número de famílias que os filhos foram destruídos, deturpados, acabados. Como eu também conheço, e eu não consigo colocar um número de pessoas que os filhos passaram pela faculdade, venceram aquele antro de realidades terríveis que acontece ali dentro. Não estou falando do estudo, do ensino, não. Estou falando do que acontece nos corredores, nos pátios, o que acontece nos encontros que eles fazem, né? E venceram, graças a Deus. Então é muito importante você guardar seu coração e entender. Falo aqui da minha vida, da minha igreja, daquilo que eu caminho como Lagoinha e Lagoinha Global. Nós sempre vamos pautar na Bíblia, nós sempre vamos falar aquilo que acreditamos, nós sempre vamos dar direção. Não é direção de manipular ninguém, não. Manipular é drogar as pessoas na faculdade. Então eu falo como pastor, eu falo como amigo, eu falo como irmão em Cristo. Todo cristão tem a responsabilidade de guardar a palavra de Deus e de tê-la como firme fundamento da sua vida e da sua fé. E nada é mais importante do que isso. Nós vamos sempre, como Lagoinha Global, pautar a nossa vida e os nossos ensinos na palavra de Deus. Eles são o firme fundamento. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas pessoas só querem ganhar o mundo inteiro e esquecem da sua alma. Que Deus abençoe você que está numa faculdade, numa universidade, ou tem seus filhos numa faculdade, estudando numa universidade. Que Deus te dê sabedoria, que você tenha tempo com eles, converse com eles. Como está a sua fé, como está seu coração com Jesus, como está o seu amor pela palavra de Deus, que seja maior que toda outra realidade. Se você hoje pensa em cursar uma faculdade, faça, estude, é importante. Principalmente porque em muitas realidades da vida você precisa do degree, né? Isso é importante, né? O que ele falou, se você já se acha preparado para enfrentar uma universidade, enfrentar opiniões diversas, enfrentar questionamentos, enfrentar confronto com a sua fé, vai e faça a diferença, porque Deus precisa de pessoas dentro de universidade. Deus precisa resgatar as almas que estão dentro de uma universidade. Ele só deixou aquele contraponto no início de tudo, que se a faculdade for tirar os seus filhos do caminho do Senhor, não os mande para a faculdade. Ele deixou muito bem claro quanto a isso. Roma para isso, não tem como. É importante, isso tem valor e é necessário na sociedade, mas nunca deixe nada corromper o seu coração e a vida de relacionamento e eternidade que você tem com Deus. Isso é muito mais importante. Hermes Fernandes, que se intitula pastor, conhecido como pastor da Xuxa, chama mais uma vez André Valadão de mensageiro. Esse daí é o que recentemente de uma live com a própria Xuxa, né? Defenderam juntos que a Bíblia deveria ser atualizada. E é um dos pastores que se dizem pastores, né? Que calunia muito o André Valadão, tudo que ele faz, todo o posicionamento dele,
porque tem uma visão diferente, né? Uma visão de reino diferente. Fez uma nova interpretação da palavra do Senhor e tem uma visão totalmente diferente. Você vai ver o posicionamento que ele vai colocar ali sobre um irmão em Cristo. Mensageiro de Satanás. Se você se refere ao que eu disse um ano atrás, saiba que eu não retrocedo um único milímetro. A diferença é que antes eu achava que André Valadão fosse um mensageiro de Satanás para a população LGBTQIAPN+. Hoje... Caraca, são poucos, hein, que falam todo esse abecedário aí de forma contundente. É que ele é representante, né, disso. eu me dei conta de que ele é um mensageiro de Satanás para toda a nossa juventude. Satanás é a representação do retrocesso, de tudo aquilo que nos impede de avançar enquanto sociedade, que nos puxa para trás ou que nos faz estacionar. Cristo é o que nos chama a avançar. Dizer que pais que matriculem seus filhos numa universidade preferem vê-los no inferno. Dizer... Irmãos, vocês viram aqui o trecho da pregação. Foi dito isso? Analise. Que uma menina cristã que ingresse numa faculdade se torna numa vagabunda. Olha o que ele disse. Foi dito isso. Que quando você se inscreve uma filha em uma universidade, ela se torna... Ele falou isso. Tá vendo como uma palavra distorcida pode trazer um contexto totalmente diferente? Se isso não é ser mensageiro de Satanás, o que é então? Infelizmente ele não está só, como ele, há muitos usando seus púlpitos para criar pânico moral e promover o nosso retrocesso social. Sara Shiva compartilha um vídeo do pastor Rafael Neri dizendo que concorda totalmente com a fala de André Valadão. Esse pastor, ele é uma referência para falar sobre família, sobre casamento. É um pastor muito inteligente, muito estudado, que fala em suas redes sociais diariamente sobre isso, sobre seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, o seu entorno da sua família. E ele veio para defender ali, mandaram para ele ali uma caixinha de pergunta, dizendo para ele o que ele acha sobre o que o André Valadão falou sobre esse tema. Vamos ver o que ele diz sobre isso. Viu a fala do pastor André Valadão? O que acha sobre colocar filhos na faculdade? Eu concordo absolutamente com o que o pastor André falou. E só quem se fez de desentendido, quem distorce as palavras dos pregadores do evangelho, é a turminha da militância que gosta de perseguir cristãos. Exatamente. Foi o que a gente disse. Só se você não quiser entender, você não entende o que ele falou. Só se você estiver usando de muita má fé, de malabarismo das palavras para você não entender o que ele quis dizer. É óbvio que nós precisamos de discípulos de Cristo na universidade. Todo cristão sabe disso. Mas só os pais sabem se os filhos já criaram raízes profundas na Escritura Sagrada. Estão robustos, fortes, maduros na fé para enfrentarem esse momento. Todos nós sabemos que há décadas a universidade brasileira foi instrumentalizada pelos progressistas. A academia no Brasil se tornou um antro de doutrinação ideológica. Quantos jovens fracos na fé, despreparados na fé, eu vi entrarem na faculdade e se tornarem maconheiros, abortistas, vendedoras de OnlyFans, ateus, desviados do evangelho porque não estavam prontos. E os pais sabem muito bem se os filhos se tornaram influenciadores ou se ainda são influenciáveis por não estarem formados verdadeiramente, prontos na fé para entrar em um ambiente como esse. Se você acha que o seu filho não está pronto, não tenha pressa em colocá-lo na faculdade, especialmente se tratando de Brasil. Irmãos, o vídeo era esse, um assunto que foi muito distorcido para trazer polêmicas, para trazer discórdia dentro dos cristãos.
temos que estar sempre atento para o que está sendo falado, antes de emitirmos a nossa opinião, antes de colocarmos, né, a nossa opinião em público, porque é isso que o inimigo tem feito. Tem jogado muitas das vezes cristão contra cristão para escandalizar o evangelho. Então, a minha opinião sobre isso é que se deve sim ter uma cautela muito grande para que quando for tomar essa decisão de direcionar o seu filho para uma universidade ou não. Porque sabemos de todos os problemas que se encontram em universidade hoje, mas se você tiver uma base firme com seu filho, mande ele, porque ele será um mensageiro do Senhor dentro daquela universidade e será muito usado por Deus naquela universidade. Mas se na avaliação de você, da sua esposa, do seu esposo, entenderem que ela não, ou que ele ainda não está preparado para isso, não envie, porque será uma batalha espiritual gigantesca, a qual terá que ter uma robustez ali para aguentar tudo isso e fazer a obra do Senhor lá dentro. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês chegaram a ouvir sobre essa polêmica que está sendo propagada aí na rede de grande mídia. Hoje mesmo já saiu uma nova, provavelmente eu trago para vocês analisarem aqui o que foi dito e o que está sendo propagado, porque eu acho que é o nosso dever isso, trazer a verdade. Então temos que ter cautela para nos posicionarmos e conhecer realmente qual foi o conteúdo de tudo que está sendo passado e que aí sim podemos tirar nossa opinião sobre isso. Foi isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!